Olá, eu sou o professor Willis Tapajós. Este é um vídeo sobre uma visão executiva da norma ISO 19600, mais conhecida como a ISO do Compliance. Algumas reflexões sobre Compliance. A tua organização, o Compliance é tema? Já está endereçado? Quais são os seus principais riscos de Compliance? A necessidade de transparência e de preservação da reputação são tratados de maneira sistêmica na sua organização? A gente fala muito de reputação. A reputação para uma empresa é praticamente tudo. Antigamente nós falávamos que a reputação estava muito ligada a bancos, né? Uma vez que o banco perdeu sua reputação, todo mundo vai sacar seu dinheiro no banco e o banco fecha. Mas hoje nós estamos vendo que não é só em bancos. Qualquer empresa, seja pequena, média ou grande, se ela perder sua reputação, os clientes vão comprar em outro lugar. E quais são as principais notícias sobre compliance? Abre seu jornal, acesse seus portais de conteúdo e etc. O que a gente está vendo sobre compliance? A gente está vendo empresas quebrarem, empresas pagarem multas, executivos serem demitidos ou presos. Então nós estamos vendo um cenário, alguns anos para cá, muito negativo. Então como trabalhar isso? Então, a ISO 19600, ela foca nos riscos, nos principais riscos de compliance. Você tem isso hoje, uma matriz de risco de compliance? Nós estamos tão preocupados em bater metas e ganhar proposta de concorrente, atender demanda de serviços, atender demanda de órgão regulador, se é uma empresa do mundo público, atender o cidadão, preocupado com a troca de governo e etc., que não corre do dia a dia, que nós não temos uma matriz de risco de compliance. A ISO, ela busca assegurar a perenidade dos negócios, ou seja, ela trabalha a governança corporativa, onde nós temos que garantir que a empresa vai estar perene, ela vai estar funcionando hoje, amanhã, daqui a 10 anos, e assim por diante, ela está perene ao longo do tempo. Muitas empresas faturam hoje tanto e quebram amanhã, porque fizeram muita exposição, estavam muito expostas a riscos e quebraram. Órgãos do governo, hoje nós estamos vendo que também eles não são perenes, eles podem fechar, se não tiver uma boa governança. Então a ISO 9600 ajuda muito no aspecto da perenidade e, consequentemente, no aspecto da governança corporativa. Ela foi publicada em 2014. O objetivo da ISO é ajudar as organizações a estabelecer, avaliar e manter um sistema de governança e compliance. Ou seja, o grande foco é ajudar as empresas a melhorar o seu modelo de conformidade com as leis, regulamentos, políticas internas e assim por diante. A ISO, ela busca assegurar que todas as obrigações de uma organização que está sujeita a identificar e sejam cumpridas, ou seja, procura identificar todos os riscos de não cumprir obrigações, de não cumprir compliance. Então procura identificar as obrigações que na prática identificar as obrigações e, consequentemente, os seus riscos que estão expostos e garantir o cumprimento, ou seja, monitorar os controles. Então, dessa forma, eu asseguro que as organizações identificaram e asseguro que as obrigações estão sendo cumpridas. Para qual tamanho de organização? Todos os tamanhos, pequena, média, grande, não importa o tamanho. A ISO é adaptada conforme o tamanho da organização, tipo, natureza, complexidade, se é comercial, fins lucrativos, se é governamental, ou terceiro setor, social, ela vai se adaptar. Então, nós não estamos falando que a ISO 19600 é só para empresas grandes, que as empresas faturam bilhões, assim por diante, não. Para qualquer nível de organização. Pois todas as empresas, seja pequena, média ou grande, elas estão sujeitas a risco de reputação, a risco de não compliance. Todas estão sujeitas. Hoje ninguém está 100% blindado sobre não cumprir o compliance. A ISO 19600 apresenta orientações sobre como as organizações podem melhorar sua abrangência e seus programas de conformidade, indicando o tratamento de risco, cabendo às organizações adaptá-las aos seus riscos específicos, ou seja, quem define apetite a risco, quem define o quão está disposto a se expor ao risco, é a organização. Então ela vai se adaptando aos seus riscos, vai criar planos mais caros, mais longos, planos mais baratos, mais rápidos, plano de ações para mitigar o risco, conforme o seu apetite a risco, conforme o quão essa empresa quer assumir risco para atingir os seus objetivos organizacionais. A ISO 19600 procura descrever as diretrizes e padrões mínimos para garantia de um programa de conformidade efetivo.
Ou seja, ela procura criar uma proteção para a empresa, o mínimo de uma proteção. É claro que conforme a organização, conforme a instituição, ela pode aumentar esse nível de proteção. Quanto maior a proteção, maior o custo do programa. Quanto menor a proteção, mais baixo o custo. Qual que é o mundo ideal? Depende de cada empresa. Eu estou pensando em custo, eu estou pensando em agilidade. Se eu aumento muitos controles, eu diminuo a minha agilidade. Mas se eu não tenho um controle, eu aumento a minha exposição de risco de compliance. Então precisamos ponderar todos esses aspectos. Qual é o risco sobre uma obrigação de compliance? Então, quais são as exigências ou necessidades que as partes interessadas precisam cumprir? Nós chamamos partes interessadas em inglês stakeholders. As empresas grandes estão acostumadas com o termo stakeholders. O mundo do mercado de capitais está interessado em stakeholders, mas uma tradução mais próxima de stakeholder são as partes interessadas. Então, as partes interessadas, os gerentes das áreas, a diretoria e outros, quais são as suas exigências / necessidades que precisam ser cumpridas, ou seja, que precisam atender a alguma obrigação? Então, qual é o risco sobre uma obrigação de compliance? Quais são os riscos de você não atender o ISO social, que é uma obrigação de compliance? Tributário, compliance de regulação e regulamentos. Você trabalha no setor de saúde, setor financeiro, transporte. Então, hoje, quase todos os setores, existe algum órgão do governo regulamentando, ou agências reguladoras. Então, a Anatel, a ANEEL, Banco Central. Existe tantos, Anvisa, tantos órgãos reguladores. Tecnologia da informação hoje é um grande risco de compliance. Integridade, desvio de conduta, corrupção, conflito de interesse. Então, qual que é a integridade do teu funcionário? Quais são os riscos de você não atender um programa de integridade? Fraudes e desvios financeiros, lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos e ambiental, dentre outros. Então, aqui alguns exemplos de risco de obrigação de compliance. A ISO trabalha com o famoso PDCA. Quem já conhece o PDCA é uma ferramenta simples. Então, primeiro eu vou trabalhar o planejamento, que na prática eu vou identificar as principais obrigações de conformidade. Consequentemente, mapear os riscos que eu estou sofrendo sobre essas obrigações. Então, quais são os riscos de não atender essas obrigações? Primeiro, eu tenho que mapear as minhas obrigações, depois definir os riscos e implementar as ações de contramedidas. Depois eu vou trabalhar a execução, onde eu vou definir um plano para implementar mecanismos de acompanhamento, como é que eu vou monitorar. Então, eu vou definir os controles, como que eu vou monitorar os meus controles sobre os meus riscos. Depois eu vou avaliar se meus controles implementados estão realmente atendendo, se são efetivos. Muitas vezes a gente cria controle que só diminui a agilidade do meu negócio, aumenta o meu custo, aumenta a burocracia e não gera realmente um controle do meu ambiente. Então, é muito bom fazer esse exercício periodicamente e checar se os controles estão sendo implementados, se estão em conformidade conforme estabelecido. Se não estão, eu vou trabalhar ajustes. Tá? Eu vou trabalhar um aperfeiçoamento contínuo dos meus controles, quando eles não estão em conformidade ou quando eles precisam sofrer alterações para não aumentar o meu custo, não diminuir a minha velocidade. Em suma, eu vou avaliar riscos, eu vou priorizar quais são os riscos que eu tenho que atender rapidamente, eu vou definir controles internos de gestão nas obrigações que têm os maiores riscos de conformidade e vou monitorar as medidas sob a forma de controles de risco. Eu vou definir um programa de conformidade, um plano de acordo com os riscos, vou chegar nas minhas obrigações legais, definir as medidas de execução e mecanismos de acompanhamento, monitoramento dos meus riscos. Eu vou definir um controle de programa de gerenciamento de conformidade e agir para melhorar sempre o meu programa, garantir que está sempre tendo uma melhoria dos meus controles. E no Brasil, a ISO pegou ou não pegou? No Brasil a gente fala muito isso, né? A lei pegou ou não pegou? A ISO pegou ou não pegou? Pegou sim. Pegou tanto a ISO, várias instituições públicas ou privadas estão já implementando ou já implementaram. E o Ministério Público vem utilizando também a 19.600. Então, existem casos de acordo de leniência que
o Ministério Público obrigou as empresas a implementarem a 19.600. Então, o acordo de leniência entre o Ministério Público Federal e Andrade Gutierrez fica muito claro dentro do acordo, abre aspas, prevê também um acordo a colaboração da empreiteira para esclarecer os ilícitos e apresentar provas e ainda a implantação de um programa de compliance segundo padrões internacionais da ISO 19.600, fecha aspas. Então está dentro do acordo de leniência que a empresa Andrade Gutierrez precisa adotar, instituir, implantar um programa de compliance seguindo a norma ISO 19.600. Faça um pequeno exercício, faça análise de SWOT, ou também, como é conhecida no Brasil, como FOFA. Então, vamos lá. Quais são as principais forças no aspecto de compliance na tua organização? A alta gestão apoia qualquer iniciativa sobre esse tema? Então isso é uma força se ela apoia. Que outra força você tem? Sempre o tom vem de cima para baixo. Então a alta gestão precisa apoiar. Isso é um pré-requisito. Se ela já apoia qualquer iniciativa desse tema, isso é uma força muito grande dentro da tua organização. Quais oportunidades que nós temos? A organização identifica que poderia apresentar um diferencial competitivo em seu ambiente de negócio, ou seja, se ela mostrar que ela tem prática de compliance de forma comprovada usando a ISO, ela vai gerar um diferencial competitivo. Os órgãos de governo, os seus clientes e outras partes interessadas, como os fornecedores, eles vão acreditar mais em você, eles vão acreditar que o seu ambiente está mitigado, que existe um programa de compliance consistente, que ajuda a você a se blindar contra eventuais materializações de riscos. As ameaças. Clientes ou autoridades sinalizam que a não implementação de um sistema de gestão pode servir de impedimento a algum negócio ou mesmo continuidade de suas atividades. Ou seja, que ameaças o seu negócio está sofrendo? Já tem algum cliente sinalizando que se você não tiver programa de compliance, ele não vai comprar de você, ou o órgão de governo vai te multar, ou vai caçar a tua licença? Como é que está? Quais são as ameaças que você está sofrendo em não ter um programa de compliance consistente? E quais são as suas fraquezas? Existem falhas relacionadas ao tema de desvio de conduta? Você tem um código de ética? Há fraquezas ou falhas sobre desvio de conduta? Então, hoje, um dos elementos fundamentais do programa de compliance é ter um termo de conduta. E você vai mapear, ver quantas falhas tem dos colaboradores seguindo o código de conduta. Então, isso aqui é um exemplo de fraqueza. Então, faça um pequeno exercício na sua organização e veja quais são as principais forças sobre o tema compliance, principais oportunidades que há, principais ameaças, principais fraquezas. E quais são os principais benefícios de você colocar no ar na tua organização a ISO 19600? Demonstração aos órgãos reguladores, agências, que você está alinhado. Existe um alinhamento da empresa com outras normas legais, governamentais e globais de compliance. Então, os órgãos de governo, qualquer órgão, como agências, vão ficar mais confortáveis com você. A adaptação da tua empresa, você prova que a tua empresa conseguiu se adaptar à cultura de compliance, voltada ao cumprimento de normas, políticas, leis e regulamentos. Quando eu vou em empresas multinacionais, você vê que a adaptação deles é muito rápida, a mudança de processos. Já no Brasil, a gente vê uma grande resistência. Então, precisamos criar uma empresa mais adaptada. Ela precisa se adaptar ao compliance. E a ISO 19600 ajuda a empresa a se adaptar a essa mudança de contexto hoje, que é você precisa ter um programa de compliance realmente efetivo, que as empresas sigam o programa. O desenvolvimento e a incorporação deste programa de prevenção de risco é uma adequação cultural de todos, voltado aos quesitos de ética, auxiliarão
a empresa manter a confiabilidade do seu mercado, ou seja, essas práticas vão ajudar a aumentar a confiança do mercado sobre a sua organização, sobre a sua instituição, uma vez que prova que você está efetivamente trabalhando o tema compliance. Quais são os benefícios do atestado de conformidade da ISO 9600? Prover consistência, então prova para o mercado, você tem consistência no teu programa de compliance, porque você está realmente aplicando a ISO. Servir de reforço para a cultura de ética e integridade. Evidenciar os clientes, parceiros e fornecedores que têm um compromisso da alta gestão com o modelo de governança, com o modelo de compliance. Demonstrar aos órgãos reguladores o alinhamento da empresa com normas legais, governamentais e globais. Sistematizar a gestão de risco do negócio como ferramenta importante para a solidez e sustentabilidade. Proporcionar segurança aos públicos com os quais se relaciona, seja os clientes, seja os fornecedores. Proteger a reputação organizacional, isso é fundamental. Um dos principais riscos da não conformidade é a tua reputação realmente cair o nível dela e comprometer totalmente o teu negócio. Preservar a reputação dos profissionais, das pessoas, ou seja, dos nossos colaboradores. Uma vez que se a empresa tiver reputação ruim, a reputação dos seus profissionais também vai cair. As principais entregas e produtos da ISO 19600. Primeiro, precisamos garantir o suporte da alta gestão. Então, precisamos formalizar esse apoio da alta gestão. Então, precisamos conscientizar a alta gestão e garantir um compromisso formal sobre o programa de compliance, seguindo a 19600. Avaliar o risco, ou seja, eu vou garantir a matriz de risco sobre as minhas obrigações. Eu tenho que ter um programa de conduta, código de conduta e política de compliance. Garantir que há controles internos para mitigar os riscos. Garantir treinamento e comunicação constante é outra entrega. Canais de denúncia é um excelente instrumento. Além dos controles internos, preciso ter um canal de denúncia para garantir que o meu ambiente está controlado. Garantir investigações internas quando houver algum risco materializado, garantir ações efetivas. Due diligence, que é fazer uma busca em documentos, em processos, para buscar oportunidades de fraudes ou obrigações, ou buscar eventos que pode, se materializar, impacta negativamente a tua instituição. Monitoramento e auditoria contínua. Então, eu tenho que ter uma auditoria interna para garantir que essa empresa está cumprindo todos esses produtos. Então, nós temos 9 principais produtos quando nós falamos em implementar a 19600. Então, qual que é o fluxo do sistema de gestão de compliance da 19600? Primeiro, você precisa identificar as questões internas e externas, ou seja, olhar o teu contexto, olhar fora da tua empresa, dentro da tua empresa, as principais demandas. Identificar os requisitos das partes interessadas. Definir quem são os principais stakeholders teus, o RH, o tributário, comercial. Identificar os principais requisitos. E identificar os principais princípios de governança, como a perenidade, por exemplo. Então, precisamos garantir esses 3 elementos que serão entradas, fornecerão informação para estabelecer o escopo do programa de compliance, estabelecer o sistema de gestão. Com isso, eu vou criar uma política de compliance. Uma vez que criei a política de compliance, eu vou identificar as obrigações de compliance, avaliar o risco. Isso vai ajudar a gente a desenvolver um planejamento de risco de compliance e alcançar seu objetivo. Uma vez que eu planejei minha abordagem de risco, eu vou trabalhar e implementar os controles internos, que é como que eu vou mitigar meu ambiente, como é que eu vou controlar meu ambiente. Vou avaliar periodicamente o relatório de compliance e vou propor melhoria contínua. Tudo isso aqui não vai funcionar se não tiver o comprometimento da alta gestão, da alta liderança. Se não tiver uma área de compliance ou auditoria interna para ajudar a gente a ter uma independência na análise de risco, independência dos testes de controles.
Isso vale para todos os níveis, seja um diretor, seja um funcionário de outro nível hierárquico, não interessa. Precisamos ter o comprometimento e participação de todo mundo. Então nós temos, primeira parte, é estabelecer o programa de ISO, depois começar a trabalhar o seu melhoramento, que é através do monitoramento que vai gerar informações para a gente manter um ambiente realmente em conformidade com as regras políticas e normas que essa empresa está sujeita. Meu nome é Willis Tapajós, sou da Company Web.